Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e hoje eu tô aqui para falar sobre Aliens: O Resgate, filme dirigido pelo James Cameron que continua aí nossa retrospectiva pela filmografia do diretor. Mas antes, vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Finalmente tem uma brecha aqui para poder falar sobre Aliens: O Resgate aqui. Eu já adianto que eu gosto pra caramba, é um dos meus filmes preferidos da vida inteira, melhor da franquia Alien, na minha opinião também. E tem muita coisa pra falar dele, porque o desenvolvimento de Aliens começa logo depois do primeiro filme de 79, que é o Alien: O Oitavo Passageiro, do Ridley Scott. O filme foi um grande sucesso de público, de crítica, e até hoje é um dos marcos aí do gênero de terror e ficção científica do cinema. Justamente por isso era uma aposta arriscada querer mexer, continuar um filme que é tão fechadinho, que foi tão bem aceito, e tinha também uma certa desconfiança de alguns executivos que não achavam que o filme poderia gerar interesse depois do primeiro. Depois de várias disputas financeiras dentro da 20th Century Fox e os produtores Walter Hill e Gordon Carroll, o executivo Larry Wilson começou a desenvolver, a colocar em andamento uma procura para um roteirista para a continuação de Alien. Nessa busca que aconteceu no começo dos anos 80, lá por 82, 83, ele se depara com esse roteiro que está circulando os estúdios, que se chama O Exterminador do Futuro, do James Cameron. Como Cameron era um cara que já estava se metendo na indústria, trabalhando com roteiros, ele coescreveu junto com o Sylvester Stallone o roteiro de Rambo 2: A Missão, por exemplo, ele resolve dar uma olhada nesse roteiro, ele gosta do Exterminador do Futuro e chama o Cameron para uma reunião. Já fazendo essa ponte com o Hill e o Carroll, o James Cameron escreve um argumento do filme. E vejam só, gente, como o James Cameron é fora da curva. Um argumento de roteiro geralmente é um resumo da história que você conta em 3 ou 4 páginas. É tudo o que vai acontecer no seu filme. O James Cameron entregou um argumento de 42 páginas. Isso é muito comum porque o James Cameron costuma misturar essa fórmula do argumento com passagens de roteiro. Então o resumo dele às vezes pode ter diálogo, pode ter muita descrição de algum evento, de algum cenário, basicamente tudo que eles falam para você não fazer durante um documento de argumento. Isso é muito verdade. Porém, o estúdio acabou meio misto em relação à recepção desse argumento. Não foi algo recebido de forma unânime e o projeto acabou sendo arquivado. No ano seguinte, já em julho de 84, o estúdio ganha uma nova direção com o Lawrence Gordon, que tem como prioridade resgatar esse argumento do Aliens do James Cameron porque ele considera genial. E eles deram sorte porque justamente nessa época as filmagens do Exterminador do Futuro tinham sido adiadas porque o Arnold Schwarzenegger precisava fazer o filme do Conan antes. Então, nessa janela de tempo, o Cameron é contratado para desenvolver aquele argumento e começar a trabalhar no roteiro completo de Aliens. A Fox finalmente aprova o projeto, mas o James Cameron quer entrar como diretor também, o que era um problema na época, já que o único crédito de direção que o Cameron tinha era justamente de Piranhas 2: Assassinas Voadoras. E você não pensa em, nossa, eu vou dar a continuação de Alien: O Oitavo Passageiro pro cara que fez aí Piranhas 2, né? Mas então, de novo, como o timing ajudou bastante as negociações, o Exterminador do Futuro é finalmente lançado e o filme fala por si só, né? É um grande sucesso de público, de bilheteria e crítica e basicamente garante o trampo pro James Cameron dirigir Aliens: O Resgate para a Fox em 1986. Ele ainda conseguiu levar a Gillian Hurt para ser produtora do projeto também. E uma história engraçada que sempre contam por aí, né? Quando o James Cameron foi fazer o pitch, a apresentação de ideia dele para a continuação de Aliens, ele pegou uma lousa branca e escreveu Alien e depois colocou um cifrão para simbolizar um plural e grana, né? Ou seja, genial, e isso praticamente define o que esse filme é. Maior, melhor. A história começa 56 anos após o embate entre Ellen Ripley, vivida por Sigourney Weaver, e o alien xenomorfo. Encontrada à deriva no espaço em estado criogênico, a tenente é logo levada para uma instalação das indústrias Weyland-Yutani e se surpreende com a notícia de que o planeta LV-426, onde sua tripulação fez o primeiro contato com o alien, está sendo colonizado. A fim de comprovar seu relato de sobrevivência, Ripley e uma tropa de militares são enviados para inspecionar o planeta e recuperar o contato perdido com os colonos. Engraçado que quando James Cameron conta que foi chamado para fazer uma continuação de Alien, ele não achava que o primeiro filme precisava de sequência, porque era um projeto perfeito que se fechava ali. Então, a solução brilhante do Cameron para fazer esse filme é mudar completamente, porque se o primeiro filme é um terror, o segundo filme é ação desenfreada com vários elementos de suspense e terror, porque afinal Cameron aprimorou muito bem isso no Exterminador do Futuro, mas o
segredo do sucesso de Aliens pra mim é essa virada de chave, é você transformar, expandir o que o primeiro filme era. Isso pra mim é o que define ele como uma das melhores continuações já feitas, sabe? É uma aventura com a Ripley e militares indo numa missão. E eu adoro também como o roteiro do Aliens é basicamente sobre o trauma, é sobre a Ripley ainda sendo assombrada pelos efeitos do primeiro filme, tendo pesadelos e sonhos com o Alien, e o Aliens é basicamente sobre ela aí sair na porrada com esse trauma, com esse medo. Eu gosto dessa ideia do Cameron de colocar a Ripley 57 anos depois. Na versão do diretor eles até falam que ela tinha uma filha que já faleceu até de velhice, e é basicamente a Ripley num mundo estranho, onde ninguém conhece ela, onde ela não se sente à vontade, confortável com ninguém, e o filme vai construindo a partir disso de uma forma muito legal. Tanto que um dos pontos fortes do filme é esse laço que a Ripley cria com a menina Newt, que é uma das sobreviventes do ataque dos aliens na colônia, e muita gente já falou disso, mas tem sempre que falar, né? Aliens é muito um filme sobre maternidade, tanto do ponto de vista da Ripley, quanto a rainha Alien e seus vários filhotes, né? E é uma coisa que o Cameron traz do Exterminador do Futuro, que essencialmente também é sobre uma grande mãe. Vale apontar que o James Cameron é uma das melhores pessoas para se escrever grandes mulheres heroínas do cinema de ação. E pra mim não tem ninguém melhor do que a Ellen Ripley. Isso porque a Ripley já era uma presença forte e legal no primeiro filme, mas o que o Cameron e a Sigourney Weaver fazem aqui é elevar a Ripley para status de ícone da sétima arte. Essa progressão da mulher que está sofrendo pelo trauma, constantemente antagonizada e pressionada por executivos, pelos militares, até ela chegar nessa posição em que ela tem que ser heroína, ela que tem que salvar todo mundo porque ela é a única que já enfrentou o alien xenomorfo, é espetacular. Eu acho que a Sigourney Weaver tá brilhante nesse filme e eu fico feliz toda vez que eu lembro que ela foi indicada ao Oscar de melhor atriz por esse filme. Gente, um Oscar de atriz, não pelo primeiro filme onde ela já tava, mas pelo segundo. Acho que isso nunca aconteceu antes, de alguém ser indicado pela sequência, mesmo depois do primeiro não ter aparecido. Tipo, no primeiro, ah, legal. No segundo, pum, Oscar, por favor. Pra mim, essa é a indicação mais legal que o Oscar já fez, assim, não tenho dúvida disso. E ela merecia ter ganhado. E apesar do filme todo ser da Ripley, né, o elenco de apoio é muito bom também. A dinâmica dos soldados e da equipe é muito divertida de ver. Tem alívios cômicos que funcionam muito bem pra equilibrar a tensão. Não é aquele tipo de piada besta de filme da Marvel, sabe? Eu adoro o soldado mais quietão e corajoso do Michael Biehn, muito mais carismático aqui do que no Exterminador do Futuro, aliás. O Bill Paxton é um fanfarrão perfeito, com alguns dos momentos de riso nervoso mais fortes do filme. Eu também gosto muito da Vasquez, da Janet Goldstein, do antagonismo que ela tem com o personagem do Paxton. E claro, do Android Bishop, vivido pelo grande Lance Henriksen mais uma vez aqui. Ele faz um robô muito mais simpático e divertido do que os outros da franquia, e o roteiro do filme é ótimo em como ele trabalha a relação desses personagens, principalmente na Ripley aprendendo a confiar e se importar com cada um deles. Isso é a chave para todo bom filme de ação, né? No sentido visual, de direção, o Aliens: O Resgate consegue ser ainda mais impressionante do que o Cameron tinha feito no Exterminador, já que agora ele tem um orçamento muito maior, com uma grande equipe, e o resultado é impressionante. E também porque esse filme é muito mais expansivo, enquanto o do Ridley Scott era claustrofóbico e ambientado num só espaço. O visual do filme é maravilhoso e olha que ele nasceu por causa de treta. O Cameron estava trabalhando com o diretor de fotografia Dick Bush, mas ele saiu da produção porque eles simplesmente não paravam de tretar o tempo inteiro. Inclusive, vejam a série de documentários do Charles de Lauzirica sobre a franquia Alien, que está disponível em algumas edições especiais em Blu-ray e DVD do filme. São alguns dos melhores extras, bônus especiais que eu já vi na minha vida inteira. Eles contam muito bem, passo a passo, dessa treta do Cameron com a equipe britânica de Aliens: O Resgate. O Cameron então tem essa recomendação do Adrian Biddle, que trabalhou como foquista, que é literalmente o profissional que mexe no foco da lente durante uma produção de set. Ele tinha trabalhado com o Ridley Scott em alguns comerciais e ele vai para Aliens: O Resgate fazer o primeiro trabalho na vida dele de direção de fotografia num filme. E para um primeiro trabalho, puta merda, que resultado incrível. Ele e o Cameron brincam muito com a fumaça, a escuridão dos corredores longos, e o uso da cor azul no filme é extremamente inspirada, que combina bem com o uso de efeitos práticos, maquiagens e os modelos que o Aliens tem o filme inteiro. Cortesia aí também do nosso grande Stan Winston, claro. E por falar nisso, Aliens, com S, né? O Cameron coloca essa promessa no título de ter mais de um alien xenomorfo, e o que ele tem de ameaça é muito, muito eficiente. A primeira cena em que os soldados encontram as criaturas é uma aula de construção de tensão, porque a gente vai seguindo o som do radar, e mesmo depois a gente vê eles brincando, zoando, sendo corajosos nas cenas anteriores, quando eles veem aquele exército de aliens parecendo baratas gigantes no teto, a gente vê todo mundo com medo, todo mundo saindo correndo, e é uma ótima forma
forma de tornar a ameaça do filme maior, porque a gente passou meia hora, 40 minutos, quase uma hora de filme vendo esses personagens não tendo medo de nada, e quando acontece, quando os aliens aparecem, putz, aí já era. E isso facilita também para Ripley ser a grande protagonista do filme, para ela ser muito mais destemida do que todos esses soldados. E a ponte que o Cameron faz desse terror com a ação também funciona muito bem. Eu adoro o efeito sonoro daquelas metralhadoras, é diferente de tudo que eu já ouvi, e também da excelente trilha sonora do James Horner, marcando aí a primeira colaboração dele com James Cameron. Eu gosto muito da tensão que ele gera, principalmente pela marcha militar presente na maioria das composições dele. O Aliens é um exemplo perfeito de um filme onde todas as peças funcionam como se fosse uma sinfonia. É tudo perfeito, tudo equilibrado ali. O que nos leva, claro, à Rainha Alien. Se um Alien já era bom, se vários Aliens já são muito legais, o que dizer de um Alien xenomorfo gigante? Eu acho que esse bonecão é a coroa de ouro da carreira do Stan Winston, é um dos designs de monstro mais impressionantes que eu já vi na vida, e rende aquela sequência incrível da Ripley olhando assustada quando ela tá botando os ovos naquela câmera. Aquilo é puro suspense, uma aula sobre como não usar a trilha sonora numa cena de terror. E ainda culmina naquele momento maravilhoso que é a coisa mais irada do planeta, quando a Ripley luta com a Rainha Alien usando uma empilhadeira. De novo, é um exemplo perfeito sobre como a ação também precisa de um ótimo roteiro, porque a gente vê no começo do filme a Ripley usando aquela empilhadeira para conseguir se distrair, para se sentir mais útil, e justamente por a gente ter visto aquela cena no começo, a gente sabe que a Ripley pode usar aquele trambolho para enfrentar a Rainha Alien, que basicamente justifica ali todo o sentido sobre enfrentar o trauma, sobre a maternidade, tudo ali com dois bonecões saindo na porrada. O que mais vocês querem? É uma cena toda feita com esses efeitos práticos, a situação absurda, a frase de efeito, a revelação. Nossa, é um dos sonhos da minha vida poder assistir Aliens: O Resgate numa tela IMAX e ver a Sigourney Weaver em toda a sua glória chegando e... Get away from her, you bitch! Isso é foda, foda, foda. Se deixar, esse vídeo vai ter mais de uma hora de eu falando sobre Aliens: O Resgate, tá? Eu realmente acho que essa é uma das melhores continuações da história do cinema, desde o pitch até a execução, os efeitos, a história, o elenco, a Sigourney Weaver sendo simplesmente a heroína mais badass que o cinema já viu. O que dizer desse filme, né? O que dizer de Aliens: O Resgate, a não ser que ele é uma nota 10? Eu já adianto aqui também, já spoiler, que Aliens: O Resgate é o meu filme preferido do James Cameron. Tá sendo muito legal, muito divertido revisitar a carreira do Cameron, mas eu duvido que algum supere o que ele faz em Aliens: O Resgate, né? E o puto ainda vai lá e faz outra das melhores continuações do cinema, mas isso fica para as próximas semanas. Deixem nos comentários o que vocês acham de Aliens: O Resgate, qual o seu filme preferido da franquia Alien, e também expectativas aí para a filmografia do James Cameron. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.